Olá, muito boa tarde. Na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 29 de setembro de 2022. São 16 horas e 15 minutos em Sorocaba, São Paulo, na cidade onde eu moro. Meu nome é João Gomes. Estou me identificando porque hoje eu quero fazer um bate-papo diferente contigo. Eu quero trazer reflexão, uma palavra de Deus dentro do aspecto político da situação. Nós estamos aí 2 ou 3 dias de uma eleição, um pleito eleitoral que está bastante polarizado. E por um lado é bom, mas por um outro lado nos traz uma preocupação. Por quê? As pessoas têm se tornado inimigas, as pessoas têm confundido a sua preferência política por este ou por aquele candidato e algumas vezes tem levado as pessoas a se tornarem inimigas. Eu quero trazer uma palavra como líder cristão, líder evangélico, que nós devemos ter o mesmo sentimento que Abraão e seu sobrinho Ló. A Bíblia diz que, em uma certa ocasião, por questão de espaço, pastagem, começou a haver uma contenda entre os amigos de Abraão, os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão, que era um homem de Deus, que tinha coerência, pés no chão, é isso que precisamos ter, nós como os crentes que somos, servos de Deus, seres humanos, usar a expressão correta, não precisa ser cristão para ter coerência. E quando houve aquele problema, eles sentam, conversam, havia divergência de pensamentos, mas ele disse: não é bom que haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Então, o primeiro conselho que eu deixo: vamos continuar sendo irmãos, independente da preferência política, independente em quem você vai votar no próximo dia 2 de outubro, ou no dia 29 de outubro, no segundo turno, se houver, mas que vá com bastante coerência, pés no chão, sem atacar ninguém, sem ofender ninguém. Mas, como líder que sou, ou me considero um líder evangélico, eu não posso me furtar da responsabilidade e também de orientar o povo de Deus, orientar a igreja. Por quê? Muitas vezes nós nos acovardamos com medo de alguma represália, ou mesmo de alguém que não vai gostar, ou alguém que eventualmente possa até querer tornar inimigo, mas não é o nosso objetivo isso, porque nós queremos ir morar no céu, nós somos cidadãos dos céus, mas também somos cidadãos da terra, e é importante que a gente coloque algumas coisas em pauta e analisemos. E quando você estiver diante da urna, dia 2 ou dia 29, você precisa estar ali não somente como uma pessoa comum, mas alguém que reflexiona, que analisa, que pensa, um ser pensante. E nós, como cristãos que somos, existe um movimento aí tentando desmotivar os crentes cristãos, dizendo: olha, você não pode opinar, você não pode fazer, você isso, você aquilo. Não, nós somos cidadãos da terra e temos o direito, sim, de nos posicionarmos, de elegermos alguém que a gente acredita, seja esse ou seja aquele, mas nós precisamos estar ali, mas com muita serenidade, com muita confiança e pés no chão, porque existem movimentos que tentam nos calar, porque hoje os evangélicos podem decidir uma eleição, então existe um movimento tentando nos calar, e eu peço, por favor, não deixe de votar. No dia 2, exerça sua cidadania, não marque compromisso, vá, escolha este ou aquele. Não estou dizendo para você escolher este ou aquele, o voto é livre, é secreto, você vota quem você quiser. Mas vai até as urnas eletrônicas, faça o seu papel de cidadão e exerça sua cidadania para que Deus possa
dar um futuro de paz para a nossa nação brasileira, que é isso que nós queremos, independente de quem seja eleito, mas que a nossa nação tenha aí paz, a nossa nação seja dirigida por pessoas que tenham compromisso com Deus e vida com Deus. Eu creio em Deus, pelo menos. Mas eu quero trazer para você a sua memória um versículo bastante conhecido na palavra de Deus, no livro dos Juízes, no capítulo de número 6. Livro dos Juízes, capítulo de número 6, que diz assim, versículo 11: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo debaixo do lagar, no lagar, para salvar-se dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Então, os primeiros cristãos conhecem muito bem a história de Gideão, que foi um homem que saiu do anonimato. Era de sua tribo, era menor, ele era menor, da tribo mais pobre, mas ele conseguiu chegar ali onde Deus havia designado que ele chegasse. E Deus olha para ele, vê potencial, vê capacidade em Gideão, diz: O Senhor é contigo, varão valoroso. Ele questiona, ele mesmo não confiando na sua capacidade, questiona a Deus, mas ele vai para uma batalha e ele vence a batalha. E Deus usa poderosamente a vida de Gideão, traz liberdade ao povo, traz libertação ao povo que estava oprimido pelos midianitas, em pobreza e miséria. E Gideão, amados irmãos, tem uma vitória fenomenal, os irmãos conhecem a história. Mas lá no capítulo número 7, nós vemos ali ele vencendo. No capítulo 8, irmãos, o que eu quero meditar alguns minutos com você, que no capítulo 8, a partir do versículo 22, o que me chama a atenção, que Gideão, apesar de ser um varão valoroso, Deus via potencial nele, Deus via capacidade. Deus deu um grande levamento, ele teve 70 filhos, teve uma família abençoada, uma família numerosa, 70 filhos, e através dele Deus deu um livramento para todo Israel. E ele com seus 70 filhos, e entre esses filhos ele teve um filho por nome chamado Abimeleque. E esse filho era fruto no relacionamento dele com uma mulher estrangeira por nome, que a Bíblia não fala o nome, mas era da terra de Siquém. Era uma mulher siquemita. E ele teve um relacionamento com essa concubina e nasceu um moço por nome de uma criança, se tornou um moço por nome de Abimeleque. Não era um filho legítimo, era filho de uma concubina. No entanto, irmãos, no capítulo 8, versículo 22, o povo reconhecendo Deus na vida dele, reconhecendo que ele era um homem de Deus, o povo convida ele para que ele se torne um líder, uma governança, um rei, uma espécie de um rei, e que essa governança passaria para seus filhos. O versículo 22 diz assim: Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, ou seja, governa sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão disse-lhes: Sobre vós eu não dominarei, ou governarei, ou reinarei, como queira, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor dominará sobre vocês. A ideia parecia boa. A oportunidade dele reinar, a oportunidade dele governar estava ali na frente dele, mas ele recusou. Ele disse que nem ele, nem o filho dele, nem seus netos iriam governar sobre Israel. E a Bíblia fala que ele faz uma éfode, uma espécie de uma veste sacerdotal, uma vestimenta sacerdotal, e coloca em uma cidade como símbolo de que Deus estaria dominando sobre Israel. A ideia parecia boa, a ideia parecia compreensível, mas aquilo serviu de tropeço para Israel. Israel desviou do caminho do Senhor. E diz a Bíblia que lá no versículo 32, que diz assim, capítulo 8, versículo 32,
E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra. Gideão morre. Como todo ser humano é falível, amados. E quando Gideão morre, os seus 70 filhos, orientados pelo pai, não quiseram reinar. Deixaram de reinar. Aí Abimeleque, que era um filho postiço, meio-irmão, alguém que não tinha direito à linhagem de governança, segundo a família de Gideão, era filho de Gideão com uma concubina. Esse resolveu, já que meu pai não quis, meus 70 irmãos não quis, eu vou fazer uma proposta. Ele foi, matou os seus 70 irmãos. Olha o versículo 32, olha o perigo, irmãos. Juízes, no capítulo de 32, que Gideão morreu. Capítulo 9, versículo de número 4. E deram 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas Abimeleque alugou uns homens ociosos, levianos, que o seguiram. Como os herdeiros legítimos não quiseram governar, irmãos, levantou um postiço, um meio-irmão, adorador, como sua mãe, de Baal-Berite, idólatra, adorava imagens, não tinha compromisso com Deus, não tinha compromisso com a palavra de Deus, adorador de Baal-Berite. Juntou ali alguém, a Bíblia fala que eram homens preguiçosos, ociosos, levianos, usa a expressão nossa, vagabundos, que não queriam trabalhar. Eles foram alugados, foram comprados por Abimeleque, mataram os 70 filhos de Gideão, os meio-irmãos dele, e ele assumiu o trono. E foi uma grande desgraça para o povo de Israel. Olha o perigo. Gideão não quis governar. Os 70 filhos não quis governar, mas o filho postiço, com uma concubina, se alinha com homens de conduta duvidosas. Juízes, capítulo 9, versículo 4. Não sei o que estou dizendo, é a Bíblia. Que ele alugou homens ociosos, levianos, ou seja, vagabundos, na nossa linguagem, e foram e mataram aqueles 70 filhos de Gideão. Só escapa Jotão, o filho mais novo escapa. E Jotão, irmãos, você pode ler na tua Bíblia, chamada Parábola de Jotão, uma das primeiras parábolas da Bíblia. Juízes capítulo 9, versículo 7, diz assim: esse moço que escapou dos 70, escapou um dos filhos de Gideão, ele disse: e dizendo a Jotão, foi esse, pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a voz e clamou, dizendo: ouvi-me a mim, o cidadão de Siquém, e Deus ouvirá a vossa voz. Ele conta uma parábola, uma comparação. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e chamaram a oliveira e disseram: reina você sobre nós? Porém a oliveira disse: não deixarei eu a minha gordura, que Deus e os homens têm prazer, e iria eu labutar sobre as árvores? Ela recusou. A oliveira não quis. Então disseram as árvores à figueira: vem e reina você sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria eu labutar entre as árvores? Recusou também. Então disseram as árvores à videira: vem e reina você sobre nós. Porém a videira disse: deixaria eu meu mosto, que alega os homens, o meu bom vinho, e iria labutar entre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem então e reina tu sobre nós. E disse o espinheiro: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-me debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro e fogo que consuma o cedro do Líbano. Amados irmãos, aqui é sério isso.
Ele estava falando uma parábola que a oliveira, a figueira, a videira recusaram governar. Elas recusaram de exercer o seu direito de reinar, sua cidadania, o seu direito de reinar sobre as árvores. Aí sobrou para quem? Para o espinheiro. Isso é muito sério, irmãos. A Bíblia está repleta. Eu não tenho tempo, não o vídeo fica muito longo. Mas eu poderia citar muitos exemplos na Bíblia de homens de Deus que governaram. José no Egito, Isaías na corte, ali junto com os reis Uzias. Nós vemos Daniel na Babilônia. Então, quando não se vão homens de Deus, vão pessoas. Mas os espinheiros ocupam espaço. O cuidado que nós precisamos ter, irmãos. Porque às vezes você tem o direito de ir até a urna votar, você não vai votar, você está dando o seu direito para o ímpio que vai e vota, e consequentemente o espinheiro vai reinar sobre a tua vida. Então, não tenho tempo, o vídeo vai ficar muito longo, mas eu quero dizer uma coisa para você. Pare em quem você vai pensar. Você apoia o aborto? Você apoia a legalização das drogas? Você apoia que desarme cidadão de bem e ladrões, traficantes, criminosos tenham direito a armas? Você concorda que desarme a polícia? Que a Bíblia fala que são autoridades constituídas por Deus, que são louvor para o que faz o bem e vara de Deus para o ímpio? Você concorda que desarma a polícia e deixa os bandidos entrando arma pelas fronteiras brasileiras? Você concorda com que o teu filho aprenda na escola, desde pequeno, a prática do homossexualismo, do lesbianismo? Pare para pensar nisso. Então escolha alguém que pense como você. Seja para presidente, para governador, para senador, para deputado estadual, deputado federal, não importa. Para vereador daqui a 2 anos, para prefeito. Mas escolha pessoas que pense da forma que você pensa. Porque depois não adianta você ir para a igreja pedir para o teu pastor orar, libera as drogas, depois teu filho está dentro da tua casa fumando maconha no sofá da tua casa, não adianta você pedir para o pastor orar para Deus libertar, você apoiou. A tua filha está abortando o teu neto no ventre dela e você não vai poder falar nada porque você apoiou. Seja inteligente. Não estou dizendo para você escolher A ou escolher B, escolha quem você quiser, mas ciente que as tuas decisões podem definir não só o teu futuro, mas o futuro dos teus filhos, dos teus netos, das tuas futuras gerações. Que Deus te dê graça, que Deus dê sabedoria. Eu vou parar porque senão o tempo vai ficar muito longo, mas pare, analise, pense, seja inteligente e que Deus abençoe você. E como obreiro, como pastor que sou, não estou dirigindo uma igreja, mas eu tenho meu ministério chamado Ministério Missionário de Evangelização Mundial. Não só pregar o Evangelho, mas te orientar segundo a palavra de Deus. Bíblia é para nos levar para o céu, mas ela também nos ensina a sermos cidadãos da terra. Basta sermos inteligentes e entender a Bíblia da forma que ela é. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Não me entenda como alguém que está aqui fazendo política, não, mas te orientando como homem de Deus para que você possa entender que a tua decisão é importante. Portanto, no dia 2, não deixe de ir, não deixe de cumprir o teu papel e Deus vai te abençoar em nome de Jesus.